nesse momento, né, compartilhando essa palavra, né, a palavra do Senhor, palavra essa que nos alimenta, né, que nos traz força, né, em meio aos vendavais, às circunstâncias difíceis, mas estamos felizes, né, porque a nossa vida está no controle de Deus, né? E nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos, né, por estar firme, né, constante nesse trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho dos irmãos não é vão no Senhor, né? Há uma recompensa, né, por aquilo que fazemos na obra de Deus e sabemos que Deus ele não fica devendo nada para ninguém, né? Então, tudo que fizermos para este reino, nós seremos recompensados nesta vida e na eternidade. Eu quero, irmãos, compartilhar com os irmãos nessa noite um texto bem conhecido, o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 24 ao 28. É um texto que nos traz uma esperança e uma alegria muito grande, né? Pois fala da nossa esperança em Cristo, né? Da vida eterna, e fala também que todas as coisas ela coopera para o nosso bem, né? Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, mas isso não muda isso não muda, né? O agir do nosso Deus, não muda a grandeza do nosso Deus, a excelência do nosso Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos, nós vamos ler os versículos do 24, Romanos 8, do 24 ao 28. E diz assim, irmãos: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero falar um pouco da oração, né? Eu vejo que nós, né, como cristãos, jamais podemos esquecer, né, desse ato que é o ato de estarmos orando, clamando a Deus por nossas vidas, pela vida da nossa família, pela vida, né, dos nossos irmãos, né, pelo nosso país. E a oração, irmãos, ela é algo extraordinário. Às vezes nós não procuramos a fundo entender quão grande é o poder da oração na vida do cristão. Eu acho que se nós, né, buscássemos isso mais afinco, né, com mais dedicação, nós iríamos ter experiências ainda muito maiores como salvos em Cristo Jesus, como aqueles que são servos de um Deus que é poderoso, que é capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E eu quero falar, irmão, sobre 3 respostas de Deus, né? E eu quero falar primeiramente do sim de Deus, do espere de Deus e do não de Deus, né? Aí eu volto lá no versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo de 1 a 5, que Deus, ele manda o profeta Isaías chegar para Ezequias e dizer para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. E a Bíblia diz que Ezequias, quando recebe a mensagem do profeta, ele vira para o canto da parede, né, para a parede, e começa a orar a Deus, dizer para ele que tinha sido, né, um rei que tinha andado segundo
os preceitos de Deus, segundo a vontade de Deus, e que ele esperava de Deus uma resposta e uma cura à sua enfermidade. E a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias orou a Deus ali em lágrimas, ele clamou a Deus naquele momento, e quando o profeta estava quase saindo do pátio do palácio, Deus fala para Isaías, volta lá e diz para Ezequias, o meu servo, que eu vou curar ele. Uma resposta instantânea de uma oração. O rei Ezequias, irmãos, ele recebeu uma resposta, um sim de Deus, e talvez seja uma das respostas à oração mais rápida que nós já vimos, ou talvez você tenha até já experienciado isso na sua vida. Eu tenho tido muitas experiências de respostas às orações que eu, junto com a minha esposa, a gente tem feito e tem sido maravilhoso. É maravilhoso, irmãos, nós recebemos um sim de Deus. Né? Quem é que não, né, não quer ter uma resposta de um sim a todas aos seus questionamentos, né, às suas dúvidas, às suas necessidades? Isso todo ser humano quer. Mas só que nós, irmãos, como cristãos, precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós não vamos ouvir um sim de Deus, há momentos na nossa vida que nós vamos ouvir de Deus um espere, e há momentos na nossa vida que nós vamos ouvir de Deus um não. E qual dessas respostas você prefere? Qual dessas respostas será que nós preferimos? Eu quero, irmãos, compartilhar com os irmãos nessa noite algo muito importante. Eu tenho aprendido na minha vida que as respostas que Deus nos dá, nenhuma delas, elas são negativas, nenhuma delas são ruins. Ainda que você tenha que ouvir um espere, ou talvez que você vá ouvir um não de Deus, você pode descansar nele, que o melhor ele tem para mim, para você. Eu e a minha esposa, a Núbia, a gente tem vivido experiências assim na nossa vida, com Deus. Temos recebido respostas às nossas orações instantaneamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos. Mas, então por que ouvimos espere e não? Os pensamentos, eles precisam estar alinhados à vontade de Deus. É o segredo. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem da igreja? Sim. Mas será que, de fato, nós temos orado a Deus e pedido aquilo que está no coração de Deus? Será que os meus planos, as minhas intenções, porque Tiago, no capítulo 4, se não me falha a memória, Tiago, capítulo 4, isso mesmo, versículo 3, ele vai dizer que nós, muitas das vezes, pedimos e não recebemos porque nós pedimos simplesmente para os nossos próprios desejos e intenções e não procuramos agradar a Deus, não procuramos entender, né, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu vejo, irmãos, e eu tenho entendido que Deus, ele é um Pai maravilhoso. Qual pai que não quer, né, dar ao filho aquilo que ele pede? Mas também qual é o pai que é tão insensato a ponto de dar aquilo que não é bom para o filho, né? Então nós, irmãos, temos um pai maravilhoso, que ele quer que a gente se achegue a ele, que ele quer que a gente converse com ele, diga para ele as nossas necessidades. Mas nós também devemos ser um filho obediente que saiba ouvir o sim do nosso pai, que saiba ouvir o espere, meu filho, e que também saiba ouvir o não. Porque todas as respostas de um pai que nos ama, ela é boa, ela é agradável, ela vai fazer bem para nós. E nós vemos, irmãos, que Ezequias aqui, ele foi um rei obediente, ele foi um homem que obedeceu, a ponto de o próprio Deus, antes que o profeta saísse, né, do pátio do palácio, Deus falasse com Isaías, vai lá, volte lá. Ele orou e eu vou conceder o desejo do meu servo. Mas se Deus não tivesse concedido o desejo de Ezequias, será que ele teria mudado a sua grandeza, a sua excelência? Não.
Porque Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, irmãos, ele quer que eu e você, a cada dia, tenhamos uma vida feliz, uma família feliz. Ele quer que eu e você venhamos confiar nele, ele quer que eu e você venhamos descansar nele, ainda que as circunstâncias elas possam estar contrárias àquilo que nós queremos, mas descansar em Deus é confiar em Deus. É semelhante àquele alpinista, né, que ele saiu sozinho para escalar as montanhas do Everest e tentar, né, alcançar, né, uma vitória tão grande de conseguir chegar sozinho ao pico, mas por algum descuido dele acontece um acidente e ele cai. Ele cai, mas ele estava travado, né, nas cordas, e quando ele cai ali, ele sente, né, o seu corpo sendo dilacerado pela pressão da corda travando o seu corpo, mas ele ainda com vida, ele ora a Deus, ele diz: Senhor, me ajuda. Então somente Deus diz para ele: corte a corda. Corte a corda. Confiar em Deus, irmãos, é você não ver possibilidade, é você não ver condição para você sobreviver e você confiar nele. É você deixar que Deus tome a direção da sua vida, deixar que Deus guie você em meio às circunstâncias. Conta-se a história, irmãos, que aquele alpinista, ele foi encontrado no outro dia, tão somente, porque quando Deus falou para ele, corte a corda, ele agarrou mais ainda na corda. Ele se apegou ainda mais na corda. E não é para nós nos apegarmos àquilo que nós achamos que nos traz segurança, mas sim a voz de Deus. Se ele prometeu que ele cuida de mim, ele cuida da minha família, ele cuida de você, ele cuida da igreja, ele não é homem. Ele não é homem para mentir, né? Ele não é homem para que não cumpra a sua palavra, a sua promessa. E diz a história, irmãos, que quando eles encontraram aquele homem, ele estava morto a tão somente 2 metros do chão. Por quê? Porque ele não confiou e não cortou a corda. Mas será que nós temos confiado em Deus? Será que nós temos orado? Será que nós temos falado com Deus? E quando Deus, porque a verdade, irmãos, que nós oramos a Deus, mas nós também temos que ter a sensatez de pararmos um pouco para ouvir Deus falar. E quando Deus falar conosco, nós temos que ter a sensatez de ouvir a voz de Deus e analisar a voz de Deus e analisar aquilo que Deus quer de melhor para nós. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo de tantas circunstâncias difíceis, ou você se apega a Deus, ou nós vamos nos desfalecer na nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em meio aos últimos dias da igreja na terra, que você tem que ter tanta confiança no Senhor que a sua fé, você tem que conseguir pegar ela na mão. E a Bíblia diz que fé, né, é o firme fundamento das coisas que você não vê e prova daquilo que você espera. Agora, você crer em Deus é você pegar a sua fé na mão. É pegar algo que você não vê, mas que você sente e espera. E isso vem de Deus, irmãos. Eu tenho conversado com a minha esposa, a gente tem conversado sobre tantas as coisas, e nós temos visto, irmãos, que esse é o período em que a igreja está passando pela moenda, né? A azeitona passando, né, pela prensa para que o azeite saia. Nós vamos passar por sofrimento, por tribulação. Mas Jesus disse, ele já nos avisou, e ele disse que ele venceu o mundo. E que nós também somos capazes de vencer o mundo, porque nós estamos em Cristo. Agora, nós também precisamos tomar posse da mentalidade de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Para que experimentemos, né? Que sejamos transformados pelo vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja, né, a boa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos nos render a Jesus a cada dia, que nós venhamos nos prostrar aos seus pés. Vamos ouvir sim de Deus, irmãos. Claro que se a nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, Ele vai dizer sim para nós, sim. Mas nós vamos ouvir também o espere. Porque o salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou, ele teve que ter paciência. Né? Esse é um momento de paciência, um momento em que nós, às vezes, né, eu mais a Nubia, a gente conversa, gente, quando é que vai passar esse negócio aí? Essa pandemia, essa crise, essa loucura, indo para lá e para cá, uma fila enorme para você comprar, é uma dificuldade. As pessoas estão desesperadas. Porque nós, irmãos, temos a esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança é da volta de Jesus, é que a igreja seja arrebatada e que nós iremos ser transformados em corpo glorioso. Estaremos com Jesus na glória, mas e o mundo? Como fica, irmãos, esse mundo aí que não tem paz e sem salvação? Porque nós já somos consolados pela palavra do Senhor, né? Ele nos deu uma paz que o mundo jamais pode nos dar. A paz do mundo, irmãos, é uma despensa cheia de coisas para comer, de dinheiro para comprar, mas a nossa paz, ela está em Cristo Jesus. O que vai acontecer, irmãos, com esse mundo, a gente sabe. Porque a Bíblia diz que, porventura, quando Jesus voltar, haverá fé na terra. Quando Jesus, irmãos, ele arrebatar a igreja, quando o anticristo ele vier para reinar nesse mundo, esse mundo vai estar um caos. A economia desse mundo, irmãos, ele vai vir para fazer com que o negócio fique, né? Fique muito bom. Mas é para enganar a muitos, porque nós sabemos que esse mundo, ele jaz no maligno. A solução para o homem não é que esse mundo seja transformado, mas para que o coração do pecador seja transformado, seja resgatado pela palavra de Deus, pelo Evangelho. E nós, irmãos, como cristãos, temos que entender que nós precisamos orar. Billy Graham, quando jovem, ele foi, irmãos, visitar a casa de John Wesley. Quando ele entrou no quarto de John Wesley, o lugar que John Wesley orava, ele tinha as marcas do joelho de John Wesley. Era um homem que orava 2 horas por dia, todo dia. Durante 50 anos, esse homem fez isso. Eu, às vezes, irmãos, eu fico pensando, eu falo com Deus, como que a gente, irmãos, tem desperdiçado o poder de Deus na nossa vida, que é o poder da oração. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem sujeito aos mesmos desejos, às mesmas intenções que nós, ele orou a Deus, e durante 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou novamente, e depois choveu, e a terra produziu. Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus ele está disponível a nós como servo dele, mas nós precisamos nos aproximar desse Deus. E a oração, irmãos, ela é algo fantástico. Do mesmo jeito que eu passo a ter uma intimidade com a minha esposa, um relacionamento de diálogo, uma coisa boa e agradável a Deus, conversando, me relacionando com ela. Isso, irmãos, também é com o nosso Deus. Nós precisamos conversar com o nosso Deus. A Bíblia diz que nós precisamos deixar ser conhecida a Ele todas as nossas ansiedades e necessidades, com petições, com ações de graça. Porque Ele sabe o que eu e você precisam. Ele sabe o que a sua igreja precisa, mas Ele quer se relacionar conosco. Ele quer, irmãos, ter uma intimidade. Porque foi assim no começo. A Bíblia diz que Adão, todas as tardes, ele conversava com Deus. Esse relacionamento, irmãos, ele foi quebrado por causa do pecado. Mas esse relacionamento também, ele foi renovado, essa aliança foi renovada no Calvário. Quando Jesus morreu no Calvário, ele se entregou por nós, para nos dar uma nova vida, um novo direito de vida eterna. Ele novamente reatou o nosso relacionamento com o Pai. E hoje nós podemos conversar no quarto, no banheiro, aonde quer que você esteja, na rua. Paulo, ele diz para nós orarmos sem cessar. Paulo, ele diz assim, vocês precisam falar com Deus a todo tempo. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Quando eu não falo com Deus, eu começo a reclamar. Quando eu não tenho uma vida de oração, eu começo a reclamar do presidente, das pessoas, do sistema, do meu patrão. Eu começo a reclamar da igreja.
eu começo a reclamar dos meus líderes eclesiásticos, eu começo a reclamar porque eu perco o contato com meu Deus. Mas quando eu começo a ter uma vida de oração com Deus, eu começo a buscar em Deus a solução para aquilo que me aflige. E eu tenho aprendido uma coisa, irmão, certo dia uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você está nervoso, você não orou? Eu falei para ele, olha só, irmão, a gente não ora para não ter problema, a gente ora para saber resolver os problemas. Você, né, meu irmão, quando você está orando, é porque não é que você não vai enfrentar circunstâncias. Você vai enfrentar. Olha, eu vou dizer para você, tá, que quando você orar, você vai enfrentar muito mais. Mas você vai ter habilidade para lidar com as circunstâncias. E é sensacional, irmãos. No seu trabalho, na rua, se você orou, Deus, se você falou com Deus, Deus já falou com você com certeza também. Ele vai falar com você, você vai ter como lidar com a circunstância. É o seu lar, às vezes, é lidar com a sua esposa, com seus filhos. Você não vai orar para que você não tenha conflitos na sua casa, na sua família. Você vai orar a Deus para saber lidar com esses conflitos, porque você vai ter, eu tenho, nós temos. Mas nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos buscar em Deus a orientação correta para as nossas necessidades. E nós vemos, irmãos, que o salmista, ele está dizendo que ele esperou, porque ele orou e ele precisava esperar Deus agir. Nós precisamos, irmãos, nunca vivemos uma experiência tão grande de ter que esperar a resposta de Deus às orações, nesse momento. A quarentena ela já virou quarentenas, né? Às vezes, muitos cristãos podem pensar, poxa, nós estamos orando, a igreja está orando e o negócio continua, aumenta o número de pessoas que estão morrendo, agora começa, né, essa restrição novamente, mas Deus continua no controle. As suas orações, elas estão sendo ouvidas, né? Há histórias, irmão, de orações que você faz, que talvez os seus netos, né, eles vão receber resposta às suas orações. As nossas orações, irmãos, elas valem para gerações futuras. Você não vê, né? A gente vê os exemplos na Bíblia de Abraão, né, que orando para a sua descendência, para a sua geração, há 400 anos, o povo de Israel, eles foram resposta às orações. Quantas pessoas, irmãos, da sua família orou por você, para você estar aí hoje, onde você está? O seu pai, o seu avô, sua mãe, né? Eu sou resposta às orações da minha mãe, a minha esposa é resposta às orações da sua mãe, seus irmãos, as nossas famílias. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a resposta às orações não é nossa parte, ela é a parte de Deus. A nossa obrigação, o nosso dever é orar. O nosso dever é clamar a um Deus que tem poder de fazer. Mas muitas pessoas, irmãos, estão dizendo, eu não oro mais não, porque eu orei durante 1 ano, 2 anos e eu não recebi resposta. E quem disse que o nosso tempo é o tempo de Deus? Quem diz, irmão? Quem disse para você? Porque o tempo de Deus de agir é diferente. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter que enfrentar esses momentos difíceis, irmãos, mas não cabe a nós, né? Orar e se cessar. Devemos orar. O tempo determinado das orações, irmão, sabe qual que é? É quando nós partimos desse mundo, que nós vamos chegar lá no céu. Aí não vai precisar mais orar. Mas enquanto estivermos aqui, você precisa orar, eu preciso orar. Eu preciso estar junto com a minha esposa em oração. Nós precisamos orar junto. Precisamos clamar a Deus, irmãos. Um Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele está, irmãos, com os seus ouvidos atentos, abertos à nossa oração. E é o mesmo Deus, irmãos, que muitas das vezes também vai dizer não. Mas é tão sensacional assim, irmãos, o não de Deus. Ele é muito melhor do que o sim do mundo, o sim daqueles que não têm a direção certa.
O não de Deus é muito melhor do que o nosso próprio sim. Porque às vezes nós estamos equivocados com relação a alguma coisa que na verdade não é a vontade de Deus. E se fizermos, vamos ter frustrações, vamos ter desgosto. Quantas pessoas tomam decisões, né, em relacionamentos, de casamento, né, por uma emoção, por uma compra, por alguma coisa, né? E a decisão é algo muito interessante, irmãos. Eu estava analisando. A decisão, para você tomar uma decisão, a primeira coisa que você deve fazer é orar. A oração ela é primordial em qualquer circunstância da sua vida. Você vai tomar uma decisão, qualquer que seja ela. Ore. A mais simples que seja, vai comprar uma coisa, mínima coisa que você vai comprar, ore a Deus. Senhor, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Né? Porque nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque nós somos pegos nas coisas pequenas. Não são, né, as coisas grandes que às vezes elas nos trazem, né, decepção, mas sim as pequenas coisas. E a decisão, irmãos, ela precisa de oração. A segunda coisa, análise. Análise. Precisamos analisar. Isso é bom para mim? Isso é a vontade de Deus para minha vida? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu tome essa decisão? Precisamos analisar, irmãos, as circunstâncias que estamos vivendo para nós tomarmos a decisão, para que não tenhamos decepções, frustrações com relação àquilo que decidimos. E eu acho uma coisa sensacional na nossa vida como cristãos, irmãos. Nós podemos lançar sobre Deus, não as nossas responsabilidades, mas as nossas ansiedades, as nossas vontades. E Ele vai nos ajudar. Se você tem o Criador do Universo a seu favor para te ajudar a tomar uma decisão, para que nós vamos tomar sozinhos? Hein? Analise, irmãos, para você ver, nós vemos as pessoas, irmãos, o mundo em caos, porque o mundo não tem direção. O texto que nós lemos diz que nós não sabemos o que pedir. Para começar, o negócio ficou complicado aí. Agora, imagine se eu e você não buscamos a direção do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz, o texto diz que nós não sabemos. E ele, então, leva até o Pai as nossas orações. Ele interpreta, né, as nossas orações. E é ele que nos ajuda. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, irmão, a tomar uma decisão melhor, correta. É Ele que fala o nosso coração, é Ele que nos orienta, mas nós precisamos deixar Ele ser Senhor da nossa vida. A terceira coisa, irmãos, é paciência. Você precisa orar, analisar e ter paciência. Ah, é difícil, né? Esse é um dos maiores desafios do ser humano, paciência. Paciência, irmãos, é uma virtude muito grande. E é fruto do Espírito. É algo que nós precisamos buscar. É algo que nós precisamos conquistar na nossa vida, porque a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. A pandemia, ela produz no cristão paciência, né? Você está dentro da sua casa. Eu falo para vocês, irmãos, a gente fica com muita vontade de estar lá no templo, né? Junto com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que ter essa paciência aí de esperar, porque a paciência, irmãos, ela nos leva à decisão correta. Se você não tem paciência, você vai fazer algo que depois você vai dizer, poxa, não era isso. E agora, então, nós temos que conviver com a consequência daquilo que poderia ser evitado. E quando eu oro, irmãos, eu consigo ver muitas coisas além. Mas quando eu não oro, eu só vejo aquilo que eu acho que é certo, que me agrada, ou que satisfaz a minha vontade. Eu vi uma frase, irmãos, de um pastor, ele disse o seguinte: se você não se preocupa em realizar o sonho de Deus, a vontade de Deus,
você nunca vai conseguir realizar as suas vontades, os seus sonhos. Nós, irmãos, precisamos entender que Deus ele tem um grande desejo que nós sejamos felizes, tenhamos uma vida feliz, uma família feliz. Mas, antes de tudo, irmãos, nós temos que preocupar com a vontade de Deus. Porque se eu não me preocupo com a vontade de Deus, que é boa, é agradável e perfeita, eu vou tomar decisões que vão trazer consequências para a minha vida. Aí a gente pergunta assim, mas Deus, ele não vai deixar, ele vai me abandonar? Não, Deus não vai nos abandonar. Ele vai continuar te amando do jeito que você é. Mas ele vai continuar te amando também com as consequências que você vai carregar por uma decisão precipitada que você tomou e que você não buscou direção dele. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, que a oração, às vezes, eu já fiz muito isso, orar para Deus mudar a pessoa. Isso é importante, mas a primeira atitude que nós devemos ter é para que Deus mude primeiramente a gente. Tem um louvor que ele diz, mude o mundo primeiro, mudando você. Mude o mundo, né, primeiro, mudando você. Nós vamos mudar esse mundo, irmãos, tentando mudar as pessoas, o sistema desse mundo, não. Nós vamos mudar quando nós mudarmos a nossa atitude, a nossa forma de agir como cristão, como pessoa que pensa no próximo. Até estava conversando com a minha esposa hoje. Hoje, a gente é muito provado, irmãos, e quando você vai lá no mercado, você tem que ficar lá 1 hora na fila. Aí você vê pessoas que elas precisam, às vezes, passar na sua frente, você ter a sensatez e a paciência de ser humano, né? De ser verdadeiramente um cristão e não questionar e não murmurar. Porque se a gente não vigiar, a gente murmura. A gente faz como Israel no deserto. A gente começa a reclamar da bênção, a gente começa a dizer coisas que não agradam a Deus e ainda serve de mau exemplo. Mas quando nós estamos vivendo na presença de nos colocar no lugar do nosso próximo e começamos a ver, irmãos, que Deus ele é maravilhoso. Não importa o que você está vivendo. Só não deixe de orar. Só não deixe de clamar a Deus. E ouvir o não de Deus, irmãos, isso vai acontecer. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 11 e 23, conta a história de Davi. Davi, ele foi um rei, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem sujeito a grandes quedas, como qualquer outro ser humano. Isso, os irmãos sabem a história de Davi, que Davi ele pecou com a mulher do seu servo, né, do seu soldado fiel, e ele foi homicida, ele adulterou com essa mulher, ela ficou grávida, e Deus ele manda Natã, o profeta, dizer para Davi que esse menino ele não ia viver. Deus não permitiria esse menino viver. E a Bíblia diz que Davi, irmãos, ele orou durante 6 dias. Ele não comeu, não bebeu, não criança. E a história diz, irmãos, que Davi, após estar orando nesse tempo, no 7º dia, os seus servos, com medo de dar a notícia que a criança havia morrido, Davi percebe, então, que a criança havia morrido. Porque Deus tinha dito para Davi, ela não vai viver. E Deus, então, irmãos, ele dá um não para Davi. Mas você sabe, irmãos, o que é mais lindo na vida de Davi? É que durante 7 dias, né, praticamente, Davi jejuou, orou, não tomou banho, ficou como um trapo no chão clamando a Deus. Mas, após receber a notícia do não de Deus, a Bíblia diz que ele levantou, bateu a poeira, tomou um banho, se ungiu e foi para o templo adorar a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. As circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida difícil, elas não podem tirar de nós a alegria de termos o Senhor Jesus na nossa vida. Aconteça o que acontecer em nossa vida, irmãos, nós precisamos ter a certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Nós vamos perder? Vamos. Nós vamos receber? Sim, vamos. Vamos receber? Espere, vamos.
vamos receber não de Deus também, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Mas nós precisamos também entender uma coisa, irmãos, que Deus nos ama. O amor dele é extenso, é maravilhoso, é profundo. A profundidade desse amor, irmãos, é incrível. Mas ele continua sempre nos dando a resposta certa, porque ele nos ama. Eu não sei quanto tempo você tem orado e para que você tem orado. Eu só quero dizer para você uma coisa, não deixe de orar. Porque qualquer que seja a resposta de Deus às suas orações, ela é muito boa. Não importa, irmãos, eu tenho aprendido isso e eu aprendi isso, irmãos, depois que eu compreendi tudo aquilo que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. As vezes que o meu pai me disse sim, elas foram maravilhosas. As vezes que o meu pai me disse espere, meu filho, elas foram boas. As vezes que o meu pai me disse não, foram maravilhosas. Porque às vezes que o meu pai me disse não, se ele tivesse me dito sim, ele tinha causado muitas consequências ruins na minha vida. E assim, agora você imagine esse Deus que nós servimos, que é maravilhoso. Ele sabe, irmãos, ele conhece além da curva. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele conhece o interior do nosso coração. Ele sonda. O salmista diz que ele sonda. A sonda é para ir a lugar que os olhos humanos jamais podem ir. E os olhos de Deus vai além, o mais profundo que possa existir. Esse amor é maravilhoso. É esse amor que te acalma em meio ao caos, em meio aos dias difíceis. Não deixe de orar. Ore a Deus, sem cessar. Ore a Deus. Eu mais a Nubia, a gente vai louvar a Deus com um louvor que fala sobre a oração. E a oração, irmãos, ela é a chave da vitória. E vitória, irmãos, para o cristão, não é só aquilo que aos olhos humanos é bom. A vitória do cristão, ela é aquilo que está aos olhos de Deus. A vontade de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Então, descanse no Senhor. Se lance sobre Ele, pois Ele tem o melhor para mim, para você. Ele tem o melhor para minha casa, para sua casa, para sua família. Ele tem o melhor para a igreja. Ele tem o melhor para o seu povo. Porque Ele está nos preparando para uma eternidade. Um lar perfeito, de alegria, onde viveremos felizes para todos sempre. Amém? Nós vamos louvar a Deus. É rapidinho. Nós vamos louvar o nome do Senhor. 500 e... Deixa eu achar aqui, irmãos. Estamos encontrando aqui, irmãos. Aguarda aí rapidinho. Em fervente oração. Precisamos deixar tudo no altar do Senhor e confiarmos nele, pois ele tem o melhor para nós, né? Vamos louvar o nome do Senhor. Tirar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir, porque estás a pedir
quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor, Senhor, atendendo oração que afeita. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tudo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar